Eles o chamaram o Rei de Montana, um homem com mais terra que Deus e um coração mais frio que uma nevasca nas rochosas. Por 10 anos, as mulheres mais ricas de Boston a São Francisco chegavam em vestidos de seda, esperando domar Colton Sterling e reivindicar sua fortuna. Ele enviou cada uma delas fazendo as malas em lágrimas. Ele jurou que morreria sozinho antes de deixar uma caçadora de fortunas em sua cama. Mas então veio ela. Ela não chegou em uma carruagem. Ela rastejou para sua varanda em uma tempestade de chuva, sangrando, segurando um rifle Winchester e olhando para seus milhões com puro desgosto. Ela não queria o dinheiro dele. Ela queria servir, e aquilo era a única coisa que ele não podia comprar. O ano era 1887 e o território de Montana era implacável com qualquer um que mostrasse um indício de fraqueza. Mas Colton Sterling não sabia o significado da palavra. Aos 32, ele era o único proprietário do império de gado Sterling Barressa, que abrangia 40.000 acres ao longo do rio Yellowstone. Ele era um homem esculpido em granito com olhos cor-de-bronze de arma e uma reputação que fazia homens crescidos gaguejar. Ele sentou na varanda de sua vasta mansão de madeira, um copo de Bourbon Kentucky em uma mão e um charuto aceso na outra, observando a nuvem de poeira no horizonte. Outra carruagem, outra pretendente. Chefe, essa é a carruagem da estação de trem em Billings. Seu capataz, um velho urso pardo de homem chamado Dutch, grunhiu enquanto ele se apoiava na grade. Telégrafo disse, é a senhorita Clementine Vanderwall, ferrovias. O pai dela possui metade do aço em Pittsburgh. Colton nem piscou. Ele deu um lento trago de seu charuto. Mande-a de volta. Colt, ela veio 3.000 milhas. Dutch suspirou, ajustando seu gasto Stetson. O mínimo que você poderia fazer é oferecer a ela uma limonada. Eu não administro um hotel, Dutch. Eu administro um rancho. Se ela quiser um tour, ela pode pagar $1 como todo mundo na feira do condado. Se ela quiser um marido, diga a ela que a posição está permanentemente vaga. Colton se levantou, suas esporas, tilintando o som distinto de prata contra couro. Ele era bonito, inegavelmente, com uma linha de mandíbula que podia cortar vidro e ombros largos que preenchiam sua camisa de flanela. Mas sua riqueza era sua maldição. Desde que ele encontrou ouro nas Black Hills e o transformou na maior operação de gado no oeste, ele havia se tornado um alvo. Toda semana, uma nova mulher chegava. Elas eram lindas, perfumadas e totalmente falsas. Elas olhavam para ele e viam um cofre de banco. Elas olhavam para as barras e viam uma propriedade de verão. Nenhuma delas viu o suor, o sangue e as noites geladas que ele passara construindo esta vida. A carruagem rolou pela longa entrada de terra, a laca preta brilhando ao sol. Um motorista em um uniforme nítido saltou e abriu a porta. Saiu a senhorita Vanderwall, uma visão em seda azul, segurando um guarda-sol que custava mais que o salário anual de um cowboy. Colton desceu os degraus, suas botas batendo pesadamente. Senhor Sterling, ela arrulhou, batendo seus cílios. Meu pai fala tão bem de você. Eu só tinha que ver a natureza selvagem indomada por mim mesma. Colton parou a 3 pés dela. Ele sentiu o perfume de lavanda mascarando o cheiro do esterco de cavalo. Ela estava tentando não pisar. Você viu? Colton disse, sua voz profunda e rouca. Agora vire-se. O sorriso dela vacilou. Eu peço seu perdão. Você está aqui porque seu pai quer unir nossas linhas de navegação. Colton disse, cortando direto para o osso. E você está aqui porque você acha que um cowboy com dinheiro é uma novidade. Você ficará entediada em uma semana e odiosa em um mês. Eu não tenho tempo para nenhum dos dois. Motorista. O motorista estalou para a atenção. Sim, senhor. Leve-a de volta para Billings. Coloque-a no próximo trem para o leste. Bilé para o rancho. Você bruto rude, arrogante. Clementine engasgou, seu rosto corando vermelho. Você sabe quem eu sou? Eu sei exatamente quem você é.
Colton disse, virando as costas para ela. Você é a terceira mulher este ano a desperdiçar meu tempo. Ele voltou para dentro da casa e bateu a pesada porta de carvalho, ignorando os gritos de indignação dela. Ele serviu-se de outra bebida e olhou para o quarto vazio. Era solitário. Sim, o silêncio na mansão era às vezes ensurdecedor, mas o silêncio era melhor que mentiras. Ele pensou que aquele era o fim do drama para o dia. Ele estava errado. Naquela noite, uma tempestade rolou das montanhas. Uma violenta besta trovejante que sacudiu as janelas da casa do rancho. A chuva caía em lençóis, transformando as estradas de terra em poços de lama. Por volta da meia-noite, os cães começaram a latir. Não o latido amigável para um hóspede, mas o rosnado baixo e gutural reservado para predadores. Colton pegou seu Colt Peacemaker da mesa de cabeceira e desceu as escadas no escuro. Ele abriu a porta da frente, esperando um lobo ou talvez um ladrão de cavalos. Em vez disso, ele encontrou um amontoado de tecido molhado colapsado nos degraus de sua varanda. Ele abaixou a arma e deu um passo mais perto. Era uma mulher. Ela estava encharcada até os ossos, seu vestido rasgado e coberto de lama. Seu cabelo estava emaranhado contra seu rosto. Mas o que chamou sua atenção foi o aperto dela. Mesmo inconsciente, seus nós dos dedos estavam brancos enquanto ela agarrava uma suja bolsa de lona ao peito. "Dutch!" Colton gritou por sobre o trovão. "Pegue o médico agora." Ele embainhou sua arma e a pegou. Ela era leve perigosamente, tão como se ela não tivesse comido em dias. Enquanto ele a carregava para o calor do grande foyer, sua cabeça tombou para trás. Colton congelou. Ela não era bonita do jeito que as raízes eram. Ela era áspera ruim. Ela tinha uma cicatriz correndo por sua sobrancelha esquerda e calos em suas mãos que pareciam lixa contra sua pele. Ela cheirava a chuva e agulhas de pinheiro e pólvora velha. Ele a deitou no sofá de couro perto da lareira. Enquanto a luz do fogo atingia seu rosto, seus olhos se abriram. Eles não eram olhos suaves, suplicantes. Eles eram olhos aterrorizados, selvagens cor de avelã. Ela engasgou, recuando contra as almofadas, sua mão instantaneamente indo para uma faca que ela tinha amarrada à sua coxa sob o vestido esfarrapado. "Calma", Colton disse, levantando as mãos, mostrando as palmas. "Você está segura. Você está nas barras." Ela olhou ao redor do quarto, absorvendo o lustre de cristal, o tapete de pele nua, a mobília de mogno. A maioria das mulheres olhava para aquelas coisas com fome. Ela olhou para elas com pânico. "Eu não posso estar aqui." Ela raspou a voz. Ela tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Colton a pegou antes que ela atingisse o chão. "Você não vai a lugar nenhum nesta tempestade," ele disse firmemente. "Quem é você?" Ela se afastou dele, segurando sua bolsa de lona mais apertada. "Nomes não importam. Eu preciso de um cavalo. Eu pagarei a você. Eu tenho trabalho em mim." "Você mal consegue ficar de pé," Colton observou. "E eu não preciso do seu dinheiro. Eu não quero sua caridade." Ela estalou um lampejo de fogo em seus olhos que o surpreendeu. "Eu ganho meu sustento. Eu posso cozinhar. Eu posso limpar baias. Apenas não me pergunte de onde eu vim." Colton estreitou os olhos. Ele passara uma vida lendo homens em mesas de pôquer e negociando negócios de gado. Ele conhecia um mentiroso quando via um. Mas esta mulher não estava mentindo para entrar. Ela estava mentindo para fugir. "Eu sou Colton Sterling," ele disse. Ele esperou pela reação. O alargar dos olhos, o reconhecimento do nome que aparecia em todo o jornal a oeste do Mississippi. Ela apenas o encarou sem expressão. "Bom para você. Eu sou Mary." "Apenas Mary." "Bem, apenas Mary," Colton disse, cruzando os braços. "Você está sangrando no meu tapete." Ela olhou para o lado dela. Uma mancha escura estava se espalhando no tecido de seu vestido. Ela nem sequer se encolheu. "É apenas um arranhão," ela murmurou. "De quê?" Ela olhou para ele e por um segundo a fachada resistente rachou.
Ele viu um poço de exaustão tão profundo que fez seu peito doer. De uma vida que deixei para trás, ela sussurrou. Por favor, apenas me deixe ficar no celeiro esta noite. Eu partirei ao amanhecer. Colton olhou para a tempestade furiosa lá fora, então de volta para esta estranha e feroz criatura que queria o celeiro em vez do quarto. Você ficará no quarto de hóspedes, Colton ordenou. E amanhã falaremos sobre limpar baias. 3 dias se passaram e Mary, cujo nome real claramente não era Mary, não havia partido. Mas ela também não havia descansado. Colton esperava que ela relaxasse na cama de hóspedes, exigindo chá e simpatia. Em vez disso, na manhã seguinte à sua chegada, Dutch a encontrou na cozinha às 4 horas da manhã, lado enfaixado, e tudo esfregando as frigideiras de ferro fundido com uma ferocidade que assustou o cozinheiro do rancho. Ao meio-dia, ela havia reorganizado a despensa. À noite, ela estava no quintal cortando lenha. Colton a observava da janela de seu escritório. Ela usava uma camisa oversized emprestada e calças apertadas com um cinto de corda. Ela balançava o machado com forma perfeita, quadris, ombros travados impulsionando. Não era o balanço de uma serva. Era o balanço de alguém que sabia como manusear uma arma. Ela trabalha mais que metade das mãos, Dutch observou, de pé ao lado de Colton. Mas ela é nervosa. Toda vez que um cavalo se aproxima, ela se esconde. Ela está fugindo da lei. Colton ponderou. Não creio. Dutch balançou a cabeça. Eu vi foras da lei. Eles têm um balanço. Ela tem um olhar de presa. Alguém a está caçando, chefe. Colton sentiu uma estranha proteção surgir em seu peito. Isso o irritava. Ele não salvava vadios. Ele saiu para a pilha de madeira. Ela não o ouviu se aproximar por sobre o som do machado partindo o pinho. Você vai estourar seus pontos, ele disse. Ela girou com o machado segurado defensivamente em seu peito antes que ela percebesse quem era. Ela o abaixou, limpando o suor de sua testa com um antebraço sujo. Estou pagando por meu quarto e comida, ela disse sem fôlego. Eu disse a você que não preciso de pagamento, e eu disse a você que não aceito caridade de homens ricos. O veneno em sua voz era palpável. Colton se aproximou, entrando em seu espaço pessoal. Você tem um problema com homens ricos, Mary. Eu tenho um problema com homens que acham que são donos do mundo porque podem comprá-lo, ela retrucou. Não recuando 1 centímetro. Ela olhou para ele, seus olhos cor de avelã em chamas. Eu vi o que o dinheiro faz com as pessoas. Ele as apodrece de dentro para fora. Colton estava atordoado. Geralmente as mulheres olhavam para ele e viam um talão de cheques. Ela olhou para ele e viu uma doença. Eu construí este lugar com minhas próprias mãos, Colton disse, sua voz baixa. Eu cavei os buracos dos postes. Eu marquei o gado. Não presuma me conhecer. E não presuma me possuir só porque você me curou, ela retrucou. Eles se encararam, o ar denso de tensão. Era a primeira vez em anos que alguém falava com ele sem medo ou lisonja. Era inebriante. Certo, Colton disse. Você quer trabalhar? O cozinheiro pediu demissão na semana passada. O trabalho é seu. 5 horas por semana, quarto e comida incluídos. Mas você come comigo, ela hesitou. Eu como na cozinha. Você come na mesa. Esse é o acordo. Pegue ou deixe. Ela rangeu os dentes, claramente pesando suas opções. Certo, mas eu não vou usar nenhum vestido chique. Use um saco de estopa por tudo o que me importa. Colton sorriu de lado. O jantar é às 7. Naquela noite, a dinâmica da casa Sterling mudou. A longa mesa de mogno, geralmente um lugar solitário onde Colton comia em silêncio enquanto revisava livros caixa, era agora um campo de batalha. Ela havia tomado banho e colocado um simples vestido de algodão que uma das criadas havia emprestado a ela. Era cinza liso e pouco lisonjeiro, contudo Colton não conseguia tirar os olhos dela. Então, Colton disse cortando seu bife. De onde você é, Mary? Seu sotaque não é local. Parece Kansas.
Talvez Missouri. Seu garfo parou na metade do caminho até sua boca, em outro lugar. Você sabe que eu tenho amigos nos U.S. Marshals, Colton disse casualmente. Se você estiver em apuros, barulho. Ela deixou cair seu garfo, suas mãos estavam tremendo. Eu não sou uma criminosa, Sr. Sterling. Então por que você dorme com uma cadeira encostada sob sua maçaneta de porta? Ela ficou pálida. Você verifica a mim, é minha casa, eu verifico tudo. Ele se inclinou para a frente. Eu posso ajudar você, mas você tem que me dizer a verdade. Qual é o seu nome real? Ela se levantou abruptamente. Obrigada pela refeição. Eu vou limpar os pratos. Sente-se, Colton ordenou. Eu sou sua empregada, não sua prisioneira. Ela gritou. Você é uma mulher sozinha no território com um arranhão de bala e um nome falso. Você acha que está segura se quem quer que tenha feito isso a você a encontrar aqui fora. Se ele me encontrar, eu o matarei. Ela disse com uma certeza fria e aterrorizante. O quarto ficou em silêncio. Ele. Colton perguntou suavemente. Ela desviou o olhar, sua respiração irregular. Meu marido? Colton sentiu um nó frio se formar em seu estômago. Claro, não era a lei. Era um homem. Um homem que a havia machucado o suficiente para que ela fugisse para uma tempestade. Ele é um homem poderoso. Ela sussurrou, olhando para o fogo. Ele tem homens em todos os lugares. Se ele souber que estou aqui, ele não apenas me machucará. Ele queimará seu precioso rancho até o chão apenas para me contrariar. Colton deu um gole em seu vinho, seus olhos escurecendo. Ele pensou na fila interminável de mulheres que o queriam por sua proteção e seu dinheiro. E aqui estava uma mulher tentando protegê-lo partindo. Deixe-o tentar, Colton disse calmamente. Ela olhou para ele confusa. Você não entende? Ele possui metade dos juízes em St. Louis. Ele não está mais em St. Louis, Colton disse. Ele está em Montana. E em Montana nós não compramos juízes, nós compramos Winchesterers. Ele se levantou e caminhou até o armário de bebidas, servindo um segundo copo de bourbon. Ele o deslizou pela mesa até ela. Qual é o seu nome? Ele perguntou novamente. Desta vez não foi uma demanda. Era um ramo de oliveira. Ela hesitou, seus dedos traçando a borda do copo. Ela olhou para ele, procurando pela decepção que estava acostumada a ver nos olhos dos homens. Ela não encontrou nenhuma. Abigail, ela sussurrou. Abigail Miller. Bem, Abigail. Colton levantou seu copo. Bem-vinda ao Sterling Bar S. Amanhã eu vou te ensinar a atirar com aquele rifle corretamente. Se seu marido vier, eu quero que você seja a que o derruba. Pela primeira vez, um pequeno sorriso genuíno tocou seus lábios. Isso transformou seu rosto, tornando-a radiante apesar da exaustão. Eu já sei atirar, Sr. Sterling, ela disse. Eu apenas errei. Colton riu. Era um som enferrujado. Ele não o usava há anos. Então trabalharemos em sua mira. Mas enquanto os dias se transformavam em semanas e a presença de Abigail se tornava uma parte fixa no rancho, o mundo exterior começou a se infiltrar. Uma tarde, Colton cavalgou para a cidade para visitar o escritório do telégrafo. A cidade de almas corajosas e pescoços rudes estava zumbindo com notícias. Um novo investidor havia chegado no território, um homem comprando terras agressivamente perto das fontes de água. Colton entrou na loja geral para pegar suprimentos. Ele viu um cartaz de procurado na parede. Não era para um ladrão de banco. Era um aviso de pessoa desaparecida. Recompensa substancial pela volta da senhora Abigail Rock, amada esposa de Jebediah Rock, sofrendo de histeria e delírios. Colton encarou o esboço. Era ela e o nome o atingiu como um golpe físico. Jebediah Rowe. Ele não era apenas um homem poderoso de St. Louis. Ele era o investidor do leste de quem os jornais estavam zumbindo. O homem conhecido por táticas impiedosas, expulsando colonos e contratando Pinkertons para quebrar greves. Colton arrancou o cartaz da parede e o amassou em seu punho. Problema, Sr. Sterling? O lojista perguntou nervosamente. Não, Colton disse, sua voz mortalmente quieta.
apenas limpando o lixo. Ele saiu para a luz do sol, sua mão repousando em sua arma. Rock estava procurando por ela, e ele estava vindo para Montana. Colton montou seu cavalo e galopou de volta para o rancho. Ele havia dito a si mesmo que não se apaixonaria por ninguém. Ele havia construído muros de ouro e cinismo para manter as pessoas fora. Mas enquanto ele cavalgava, pensando em Abigail, rindo com Dutch na cozinha, pensando na maneira como ela não se importava com o dinheiro dele, mas se importava com ele, ele percebeu que os muros já haviam sido rompidos. A guerra estava chegando para as barras, e pela primeira vez em sua vida, Colton Sterling tinha algo a perder que valia mais que todo o seu gado combinado. Colton cavalgou a égua alazã duramente de volta para o rancho. O amassado, cartaz de procurado queimando um buraco em sua alforge. A percepção havia se estabelecido sobre ele como um sudário. Ele não estava apenas abrigando uma fugitiva. Ele estava abrigando a propriedade de um dos mais impiedosos barões industriais do país. Quando ele alcançou o topo da crista com vista para as barras, ele viu Abigail. Ela estava no curral domando um Mustang teimoso. Ela estava coberta de poeira, seu cabelo voando solto de sua trança, rindo enquanto o cavalo empinava. Era um som de pura liberdade não filtrada. O peito de Colton apertou. Jebediah Rock queria pegar aquele riso e trancá-lo em uma gaiola dourada em St. Louis. Ele cavalgou até o curral, desmontando-o antes que o prefeito tivesse parado completamente. Abigail viu seu rosto e seu sorriso desapareceu instantaneamente. Ela deslizou para fora do Mustang, recuando enquanto ele se aproximava, sentindo a mudança no ar. Colton, o que há de errado? Ele não falou. Ele apenas enfiou a mão em sua alforge, puxou o cartaz amassado e o alisou contra o poste da cerca do curral. O rosto de Abigail ficou branco como giz. O sangue esvaziou de seus lábios tão rápido que Colton pensou que ela poderia desmaiar novamente. Ela encarou o esboço de si mesma, capturado sob o título, sofrendo de histeria e delírios. É uma mentira, ela sussurrou, sua voz tremendo. Eu não sou louca. Ele precisava de uma razão porque eu fugiria de seus milhões. Histeria é a desculpa mais fácil para prender uma mulher. Por que você não me disse que era Ro? Colton perguntou, sua voz tensa. Porque se você soubesse, você teria me mandado de volta, ela chorou, lágrimas brotando em seus olhos cor de avelã. Todo mundo me manda de volta. Os xerifes, os juízes. Rock os possui todos. Ele não me ama, Colton. Eu sou uma aquisição. Eu sou uma fusão. Ele não fechou ainda. Ela se virou para correr em direção à casa, talvez para pegar sua bolsa de lona e fugir de volta para a natureza selvagem. Colton segurou seu braço. Seu aperto era de ferro mais suave. Deixe-me ir, ela soluçou, lutando debilmente. Ele vai destruir você. Você não sabe como ele é. Ele contrata homens, caçadores de recompensas de Pinkerton. Homens que ganham a vida machucando pessoas. Se eles me encontrarem aqui, eles queimarão tudo o que você construiu. Deixe-os tentar, Colton disse. Ela parou de lutar, olhando para ele em descrença. O quê? Eu disse, deixe-o tentar. Colton a puxou para mais perto até que ele pudesse sentir ela tremendo contra seu peito. Você estava certa, Abigail. Eu pensei que podia comprar segurança. Eu pensei que este rancho era uma fortaleza. Mas uma fortaleza são apenas paredes se você não tem algo dentro que vale a pena proteger. Ele olhou fundo em seus olhos, vendo o medo e o lampejo de esperança, lutando uma guerra dentro dela. Você não está mais correndo. Jebediah Rowe quer uma guerra em Montana. Eu darei a ele uma. Colton não desperdiçou tempo com sentimentalismo. Depois disso, ele entrou em modo de guerra. Ele chamou Dutch e suas 5 melhores mãos para os Studymen que haviam cavalgado com ele desde os dias de Black Hills. Homens que sabiam usar uma arma tão bem quanto um ferro de marcar. A mulher ficando conosco é a esposa de Jebediah Rowe, Colton disse categoricamente, servindo uísque para os homens. Ele está vindo por ela,
e ele está trazendo armas contratadas. Dutch assobiou baixo. A rocha da ferrovia. Isso é problema pesado, chefe. Quem quiser sacar seu pagamento e sair cavalgando, faça-o agora. Colton disse, sem ressentimentos. Isso não é uma condução de gado, é um cerco. Nem um único homem se moveu em direção à porta. Eles apenas pegaram seus copos de uísque. Eu nunca gostei de homens da ferrovia de qualquer forma, Dutch resmungou. Eles assustam os rebanhos. Nós precisamos fortificar, Colton ordenou. Dutch, tire as caixas de repetidoras Henry do porão. Eu quero 2 homens na linha da crista, dia e noite, com os rifles de longo alcance Sharps. Ninguém chega a 1 milha da casa principal sem nós sabermos. Ele pausou olhando para seus homens. E me escutem. Rock não contrata bêbados locais. Ele contrata profissionais. O tipo de homens que leram sobre Charlie Seringo e decidiram que ele era muito mole. Eles atirarão primeiro. Nós atiramos mais rápido. A atmosfera no rancho se transformou instantaneamente. O ritmo relaxado da vida do gado desapareceu, substituído pela eficiência tensa de um posto militar. Janelas foram fechadas com venezianas. Munição foi distribuída. Abigail assistia a tudo da varanda, sobrecarregada. Ninguém jamais havia lutado por ela. Ela estava acostumada a ser uma moeda de troca, não uma causa. 2 dias depois, o primeiro sinal do inimigo apareceu. Colton estava no telhado da casa principal, escaneando o horizonte com seu telescópio de latão. Ele viu o brilho da luz do sol no metal a 3 milhas de distância. 4 cavaleiros. Eles não estavam se movendo como cowboys. Eles sentaram seus cavalos com as costas rígidas de homens de cavalaria ou pistoleiros contratados da cidade. Eles pararam em uma elevação, olhando para o vale, estudando o layout do rancho através de seus próprios óculos. Colton abaixou o telescópio, sua mandíbula firmemente cerrada. Os batedores. Eles estão aqui? Colton chamou para Dutch, que estava lubrificando uma espingarda na varanda. Abigail saiu da porta da frente, limpando farinha de suas mãos. Ela olhou para o horizonte, então de volta para Colton, enquanto ele descia a escada. O medo ainda estava lá, mas algo mais havia se juntado a ele. Determinação? Você tem uma arma para mim? Ela perguntou suavemente. Colton olhou para ela, então acenou para o armário de armas dentro da porta. Pegue a Winchester 70T, ela é leve e atira reto. Fique dentro da casa, longe das janelas. Ela acenou com a cabeça, seu rosto pálido, mas decidido. Ela entrou. Colton ficou em sua varanda, o senhor de seu domínio, observando os 4 cavaleiros virarem e galoparem de volta para a cidade para relatar ao seu mestre. O silêncio antes da tempestade pairava pesado sobre o vale Yellowstone. A espera havia acabado. Jebediah Roar não atacou à noite como um bandido comum. Ele chegou ao meio-dia 3 dias depois que seus batedores haviam avistado o rancho. Ele veio em um comboio. Uma polida carruagem preta era flanqueada por 12 cavaleiros. Esses homens estavam vestidos em longos casacos de proteção, pesadamente armados, seus rostos sombreados por chapéus de aba baixa. Eles cavalgavam em uma formação disciplinada que falava de violência paga. Colton estava no portão principal do Complexo das Barras. Ele estava sozinho, encostado casualmente contra o poste da cerca, seu rifle Winchester repousando na dobra de seu braço. Atrás dele, nas janelas da casa e no sótão do celeiro, os canos dos rifles de seus homens rastreavam os cavaleiros que se aproximavam. O comboio parou a 20 jardas de distância. A poeira assentou. A porta da carruagem abriu e Jebediah Roar desceu. Ele era um contraste marcante com a paisagem acidentada. Ele usava um terno cinza sob medida que custava mais que o melhor cavalo de Colton, uma gravata de seda e um chapéu coco. Ele estava barbeado, sua pele pálida de anos em salas de reuniões. Mas seus olhos eram pretos, frios e desprovidos de qualquer calor humano. Ele cheirava a caro rum de Bahia e corrupção da cidade. Roar ajustou seus punhos e caminhou em direção ao portão,
parando a 10 pés de Colulton. Ele olhou para o fazendeiro com a mesma avaliação distante que ele poderia dar a uma peça de maquinaria que ele pretendia comprar ou destruir. Sr. Sterling, Rohr disse, sua voz suave, e cultivou um sotaque oriental que arranhava os ouvidos de Colton. Uma magnífica propriedade que você tem aqui, verdadeiramente um testamento à ambição rústica. Diga seu negócio, Rock, e saia da minha terra, Colton disse, sua voz como pedras moendo. Rock sorriu um fino esticar de lábios que não alcançou seus olhos. Direto. Eu gosto disso. Eu estou aqui por minha esposa, Abigail. Eu entendo que minha pobre, iludida garota tem se imposto em sua hospitalidade. Ela sofre de terríveis voos de fantasia, você vê. A única coisa de que ela está sofrendo são os hematomas que você deu a ela, Colton respondeu. O sorriso de Rohr desapareceu instantaneamente. Um lampejo de raiva genuína cruzou seu rosto. Olhe aqui, cowboy. Você está jogando um jogo cujas regras você não entende. Abigail é minha. Ela é minha esposa, minha propriedade sob Deus e a lei. Eu estou preparado para ser generoso por seu problema. 5.000 por seu retorno seguro. E eu esqueço sua impertinência. Ele estalou os dedos e um dos cavaleiros jogou uma pesada bolsa de couro na terra aos pés de Colton. Ela tilintou com o som de moedas de ouro. Colton nem olhou para baixo para ela. Guarde seu dinheiro e fique longe da minha terra. Se você ou seus assassinos contratados cruzarem esta linha de cerca, nós abrimos fogo. Rock o encarou. Ele não estava acostumado à palavra não. Em seu mundo, tudo e todos tinham uma etiqueta de preço. Abigail! Rock de repente gritou em direção à casa, sua voz estrondando. Eu sei que você está aí. Saia para seu marido. Pare com essa bobagem antes que essas pessoas simples se machuquem em seu nome. A porta da frente da casa do rancho abriu lentamente. Abigail, fique dentro! Colton latiu, não tirando os olhos dos homens de Rowe, cujas mãos pairavam perto de seus coldres. Abigail pisou na varanda-se. Ela segurava o rifle Winchester que Colton havia dado a ela. Ela estava tremendo, mas desceu os degraus até ficar logo atrás do portão perto de Colulton. Quando Rohr a viu o rifle em suas mãos, a desafio em sua postura e a maneira como ela estava ao lado do fazendeiro, sua fachada sofisticada rachou completamente. Olhe para você! Rock zombou, sua voz gotejando veneno. Vestida como uma mão de campo, você tem deixado este bruto te copular na palha? Abigail, é isso? Você prefere o fedor de gado à civilização. Abigail levantou o rifle. Era pesado, mas ela o nivelou direto para o peito de Rowe. Eu prefiro um homem, Abigail disse, sua voz clara e alta no silêncio do vale. Há um monstro. Saia daqui, Jebediah. Eu nunca vou voltar com você. Eu preferiria morrer nesta sujeira do que viver em seu palácio. Rock olhou para o rifle, então para a expressão imóvel de Colton, então para o brilho dos canos no sótão do celeiro. Ele estava em menor número, taticamente em desvantagem. Jebediah Rowe não lutava batalhas que ele poderia perder. Muito bem, Rock disse suavemente, o veneno substituído por gelo. Ele olhou para Colton. Você acha que isso acabou porque você tem mais armas hoje, Sr. Sterling? Mas você é um fazendeiro. Você depende de bancos em ferrovias para enviar sua carne em fornecedores na cidade. Você existe porque a civilização permite a você. Rowe colocou seu chapéu coco de volta. Você quer mantê-la bem, mas você verá todo o resto que você possui murchar e morrer primeiro. Eu vou te levar à falência, Sterling. Eu vou matar este rancho de fome até que você esteja me implorando para levá-la de volta apenas para que você possa comer. Ele se virou bruscamente, voltou para sua carruagem e o comboio virou. Enquanto eles se afastavam, Colton cuspiu na terra perto da bolsa de ouro. Ele está blefando, Dutch disse, vindo por trás deles, abaixando sua espingarda. Não, Colton disse sombriamente, observando a nuvem de poeira recuar.
Ele não está. Ele sabe que não pode vencer um tiroteio aqui. Então, ele vai usar as armas que ele conhece melhor: dinheiro e influência. O cerco havia começado. Não foi travado com balas inicialmente, mas com papel. Dentro de uma semana, os efeitos da presença de Rock foram sentidos. Colton foi à cidade para finalizar um empréstimo para novo estoque de reprodução Hereford que ele precisava para modernizar seu rebanho. O presidente do banco, um homem que Colton conhecia há 10 anos, não o olharia nos olhos. Sinto muito, Colt. O comitê de empréstimos, eles negaram a aplicação. Disseram que o mercado de gado está muito volátil agora. Preços de carne voláteis são os mais altos que já foram em 5 anos. Colton bateu o punho na mesa. Hort pegou, não pegou? Ele me ameaçou retirar seus depósitos. O banqueiro apenas desviou o olhar miseravelmente. Eu tenho um culto familiar. Eu não posso lutar contra o dinheiro da ferrovia. Você deveria apenas devolver a garota. Não parou aí. A loja geral de repente teve problemas de suprimento com farinha e café quando Dutch foi buscar provisões. O ferreiro estava muito ocupado para ferrar os cavalos de Colton. Jebediah Rohr estava efetivamente bloqueando as barras, virando a cidade que Colton havia ajudado a construir contra ele através do medo e suborno. De volta ao rancho, a tensão era palpável. As mãos estavam ficando inquietas, incapazes de ir à cidade para uma bebida sem serem atormentar. É pelos homens de Rowe que agora vadiaram em cada esquina. Uma noite, Colton encontrou Abigail no celeiro fazendo as malas de sua pequena bolsa de lona. Ele a pegou de suas mãos. Onde você pensa que está indo? Eu estou destruindo você, ela disse, seus olhos vermelhos de chorar. Ele está sufocando o rancho até a morte. Colton, os homens estão preocupados. O banco te cortou. Eu não vou deixar você perder tudo por minha causa. Se eu voltar para ele, ele vai deixar você em paz. Colton jogou a bolsa em um fardo de feno. Ele agarrou os ombros dela, sacudindo-a levemente. Você me escute, ele rosnou. Eu passei 10 anos construindo uma fortuna porque eu pensei que isso me tornaria intocável. Eu estava errado. Isso apenas me deixou solitário. Rock pensa que pode nos matar de fome. Nós temos 4.000 cabeças de gado. Nós temos água. Nós temos carne. Nós podemos durar um inferno de muito mais tempo do que a paciência dele. Ele a puxou para um abraço, sua mão emaranhando em seu cabelo. Pela primeira vez, ele a beijou. Não foi um beijo suave. Foi desesperado, alimentado pela raiva de Rock e uma aterrorizante percepção de quanto ele precisava dela. Ela se derreteu nele, beijando-o de volta com igual fervor, agarrando sua camisa como uma tábua de salvação. Quando eles se separaram, sem fôlego, Colton encostou sua testa na dela. Nós não dobramos, Abigail. Ele sussurrou ferozmente. Nós aumentamos. Amanhã nós paramos de jogar defesa. É hora de nós atingirmos Rock onde ele dói. O plano era loucura, mas o desespero muitas vezes gera as estratégias mais ousadas. Jebediah Rock controlava a linha de ramal local em Billings. Ele havia subornado o chefe da estação para recusar carros de carne Sterling. Se eles não pudessem enviar o gado, eles não poderiam ser pagos. E eles não pudessem ser pagos, o banco executaria as barras dentro do mês. Colton reuniu seus homens na casa dos beliches antes do amanhecer. O ar estava frio, cheirando a sálvia e terra úmida. Rock pensa que ele nos tem engarrafados. Colton se dirigiu aos 20 homens em pé diante dele. Ele possui os trilhos aqui, mas ele não possui o Ramal Union Pacific em Casper, Wyoming. É 200 metros ao sul através do território de Badlands Sul e água agitada. Um murmúrio percorreu o quarto. 200 metros com 3.000 cabeças de gado era uma empreitada brutal mesmo em bom tempo. Com o exército particular do magnata os caçando, era suicídio. Eu não posso pedir a vocês para cavalgarem comigo, Colton continuou. Isso não é mais um trabalho, é uma guerra. Qualquer homem que queira ficar para trás pode guardar a casa.
Nenhuma vergonha nisso. Dutch cuspiu um fluxo de suco de tabaco no cuspidor. Inferno, chefe. Casper tem uísque melhor de qualquer forma. Eu estou dentro. Um por um, as mãos assentiram. Eles eram leais à marca, leais ao homem que os tratou justamente quando outros chefes os trataram como mulas. Abigail deu um passo à frente das sombras perto da porta. Ela estava vestida em equipamento de montaria completo, calças jeans, um casaco pesado e um chapéu de aba larga que ela havia encontrado no armário de suprimentos. Ela tinha uma cartucheira de munição pendurada sobre seu ombro. Eu estou cavalgando também, ela disse. Abigail, não! Colton começou. É muito perigoso. Você fica aqui onde está fortificado. Se eu ficar aqui, Roar vai apenas queimar a casa comigo dentro. Ela rebateu. Além disso, esta é minha luta. Você está arriscando sua vida por mim. Eu não estou sentada na varanda tricotando enquanto você enfrenta balas. Colton olhou para ela. A garota assustada da tempestade havia sumido. Em seu lugar estava uma mulher do oeste. Ele acenou uma vez. Pegue seu cavalo. A condução começou ao primeiro sinal de luz. O som de 3.000 cabeças de gado se movendo era como um baixo terremoto. A nuvem de poeira subiu 1 milha de altura, sinalizando seu movimento para qualquer um assistindo. E Roe estava assistindo. Pelos primeiros 3 dias, o assédio foi psicológico. Os homens de Rock apareceriam em cristas distantes, logo fora do alcance do rifle, rastreando-os. Eles disparariam tiros para o ar à noite para manter o gado inquieto e os cowboys acordados. A fadiga se instalou rapidamente. Colton cavalgava na ponta, seus olhos constantemente escaneando o terreno quebrado. Ele mal dormia, sobrevivendo de café preto e adrenalina. Abigail cavalgava no balanço, mantendo os retardatários em linha. Ela trabalhou tão duro quanto qualquer homem, comendo a poeira, seu rosto envolto em uma bandana. Na quarta noite, eles fizeram acampamento perto de um riacho raso em um vale estreito. O gado estava nervoso, mugindo suavemente. Eles vão nos atingir esta noite, Colton sussurrou para Dutch, enquanto eles sentavam perto do pequeno fogo. O terreno se abre amanhã. Se eles querem dispersar o rebanho, este é o ponto de estrangulamento. Ele estava certo. Às 200 da manhã, uma explosão massiva abalou o chão do vale. Dinamite. Pânico irrompeu instantaneamente. O gado, aterrorizado pela explosão e o súbito flash de luz, avançou em uma debandada cega. O chão tremeu violentamente. Cavalgue, virou eles! Colton gritou, saltando em seu cavalo. Caos desceu. O rebanho era um rio vivo de músculo e chifre, debandando direto para o desfiladeiro. Se eles caíssem, as barras estariam falidas. Colton cavalgou imprudentemente, galopando no escuro, confiando na visão noturna de seu cavalo. Ele viu Abigail cavalgando forte no flanco esquerdo, disparando seu revólver para o ar, tentando virar os bois líderes. Abigail, recue! Colton rugiu sobre o trovão de cascos. É muito apertado! Ela não o ouviu. Ela esporeou seu cavalo, cortando perigosamente perto da massa em debandada, acenando seu chapéu e gritando para as feras. Tiros irromperam dos penhascos acima. Os homens de Roar estavam atirando no rebanho, levando o pânico mais alto. Balas assobiaram pela cabeça de Colton. Colton viu um boi tropeçar e cair bem na frente do cavalo de Abigail. Sua montaria empinou, jogando-a. Abigail. Colton puxou suas rédeas, forçando seu cavalo para a briga. Ele se inclinou baixo, estendendo a mão como um cavaleiro acrobata. Abigail estava se debatendo na terra, os cascos a polegadas de sua cabeça. Ele balançou, agarrando o braço dela com uma força nascida do puro terror. Ele a puxou para cima atrás dele assim que a maré de gado inundou o local onde ela estivera. Eles cavalgaram para o terreno elevado, sem fôlego. Abaixo deles, Dutch e os outros meninos conseguiram desviar o rebanho da beira do penhasco, cercando-os em uma massa de moagem. Abigail envolveu seus braços na cintura de Colton, enterrando seu rosto em seu casaco. Ela estava tremendo incontrolavelmente.
Eu pensei que havia perdido você, Colton raspou, seu coração batendo contra suas costelas. Eu ainda estou aqui, ela sussurrou. Nós ainda estamos aqui. O gado foi salvo, mas eles haviam perdido tempo. E agora eles tinham que cruzar o Passo do Diabo, uma trilha estreita e sinuosa através dos picos de granito que os separavam da fronteira de Wyoming. Era o lugar perfeito para uma emboscada. Colton explorou a frente sozinho. Ele desmontou e rastejou pela encosta rochosa, espiando através de seus binóculos. Com certeza, perto da parte mais estreita do passo, ele viu o brilho de metal. Homens estavam posicionados atrás de pedras em ambos os lados da trilha. Rock havia enviado sua força principal à frente para cortá-los. Havia pelo menos 20 pistoleiros lá em cima. Colton desceu correndo de volta para o rebanho. Nós não podemos passar, Colton disse a seus homens. É uma kill box. Eles nos pegarão um por um. Nós não podemos voltar, Dutch observou, limpando a sujeira de seu rosto. E nós não podemos contornar. As montanhas são impossíveis para o rebanho. Colton olhou para o mapa em sua cabeça. Não havia saída. A menos que ele olhou para Abigail. Ela estava verificando a ação em sua Winchester. Eu tenho uma ideia, Colton disse suavemente. Mas é arriscado. Requer isca. Eu farei isso, Abigail disse imediatamente. Absolutamente não, Colton estalou. Eles me querem, Colton, ela argumentou ferozmente. Se eles me virem, eles pararão o fogo. Eles não arriscarão matar o prêmio que Roe quer de volta. Se você sair cavalgando, eles apenas atirarão em você para a morte. Colton rangeu os dentes. Ela estava certa. Isso o deixou enjoado, mas ela estava certa. O plano foi definido. 1 hora depois, um único cavaleiro entrou no passo. Abigail cavalgou alta na sela, uma bandeira branca amarrada ao cano de seu rifle. Ela parou no meio da zona de morte. Eu estou aqui! Ela gritou, sua voz ecoando nas paredes do canyon. Eu estou me rendendo. Apenas deixe os homens irem. No alto das rochas, o chefe dos mercenários de Hor sinalizou seus homens para parar o fogo. Ele se levantou. Garota esperta, desça do cavalo. Enquanto todos os olhos estavam fixos em Abigail, eles não olharam para cima. Colton e 10 de seus melhores atiradores haviam escalado a íngreme face rochosa na parte de trás das cristas do cânion. Havia sido uma escalada extenuante e silenciosa, mas eles estavam agora posicionados 50 pés acima dos homens de Hor. Colton olhou para baixo. Ele viu o líder mercenário caminhando em direção a Abigail, com um sorriso de escárnio no rosto. Colton levantou seu rifle. Ele respirou fundo, firmando sua mira. Agora, Colton gritou. 10 rifles dispararam simultaneamente dos picos altos. Os emboscadores se tornaram os emboscados. A súbita chuva de chumbo de cima lançou os homens de Rock no caos. Eles não tinham cobertura do ângulo mais alto. O líder mercenário mergulhou atrás de uma rocha imobilizado. Abigail esporeou seu cavalo, galopando de volta para a segurança do rebanho, enquanto as balas levantavam poeira ao redor de seus cascos. Empurre-os! Colton gritou para seus homens. Não os deixe reagrupar. O tiroteio foi intenso e breve. Pego em campo aberto e flanqueado, os pistoleiros contratados de Hor fugiram. Eles não estavam lutando por terra ou família. Eles estavam lutando por um salário. E nenhum salário valia a pena morrer por em um cânion em caixa. Eles correram para seus cavalos e fugiram para o sul, deixando o passo aberto. Colton desceu as rochas, deslizando os últimos 10 pés até o chão da trilha. Abigail cavalgou até ele, seu rosto corado de adrenalina. Você mulher louca, maravilhosa! Colton riu, puxando-a da cela e beijando-a com força na frente de Deus e de todos os seus homens. Os cowboys aplaudiram, acenando seus chapéus. Eles haviam vencido o bloqueio. A estrada para Casper estava aberta. Casper, Wyoming, era uma cacofonia de assobios de vapor, gado berrando e o grito frenético de comerciantes para a exausta tripulação empoeirada do Sterling Bar S.
Soava como um coro de anjos. Eles haviam empurrado 3.000 cabeças de gado através do inferno e muita dificuldade através de 200 metros do terreno mais implacável do oeste. E eles haviam chegado com o rebanho intacto. Os currais eram um labirinto de rampas e cercados de madeira fervilhando de compradores de Chicago e St. Louis. Quando a carne das barras foi inspecionada, a qualidade era inegável. Apesar da exaustiva condução, o estoque Hereford era de primeira. A guerra de lances foi curta e brutal, terminando com um aperto de mão que garantiu o futuro do rancho. Colton Sterling estava na jaula do caixa no banco Wells Fargo, observando o caixa contar os saques bancários, $112.000. Era o suficiente para pagar a hipoteca, dar a cada mão um bônus de 1 ano e ainda ter o suficiente para dizer aos banqueiros em Montana para irem para o inferno. Ele se virou para Abigail, que estava encostada na parede de mogno, olhando pela janela para a rua movimentada. Ela ainda estava usando suas roupas de trilha, jeans empoeirado, uma camisa azul desbotada, e o cinto de arma que agora parecia tão natural nela quanto um colar pareceria em uma garota da cidade. "Está feito", Colton disse, sua voz grossa de emoção. Ele ergueu o pesado envelope. "Nós estamos livres." Abigail se virou para ele. Seu rosto estava manchado de sujeira, mas seus olhos estavam brilhando. "Você salvou sua casa, Colton?" "Não", ele disse, aproximando-se e escovando uma mecha de cabelo perdida de sua testa. "Nós salvamos nossa casa." Eles saíram do banco para o sol ofuscante da tarde, prontos para encontrar o pedido do salão. As maiores apostas em Wyoming e dormir por uma semana. Mas a celebração morreu instantaneamente. De pé no centro da estrada lamacenta, bloqueando seu caminho para o hotel, estava uma parede de homens. No centro estava Jebediah Rock. Ele parecia incongruente na áspera cidade fronteiriça, vestido em um terno cinza-carvão impecável, um colete de seda e sapatos polidos que pareciam repelir a sujeira da rua. Mas seu rosto estava contorcido em uma máscara de vitória presunçosa e venenosa. Flanqueando-o estava o xerife local, um homem com uma estrela de lata presa a um colete que estava muito apertado, sua mão repousando nervosamente em sua arma. Atrás deles estavam 4 deputados segurando espingardas de cano duplo. Colton parou morto, sua mão instintivamente caindo para o peacemaker em seu quadril. Abigail engasgou, encolhendo-se levemente atrás de seu ombro esquerdo, antes de se recompor e se levantar ao lado dele. "Sr. Sterling", Rohr disse, sua voz, carregando sobre o barulho da rua, silenciando os pedestres próximos. "Eu vejo que você conseguiu vender suas vacas. Que industrioso." "Saia do meu caminho, Rock." Colton rosnou, seu corpo tenso como uma mola enrolada. "A guerra acabou. Você perdeu." "Oh, pelo contrário." Rock riu sombriamente, ajustando seus punhos. "A transação comercial acabou. Agora nós lidamos com os assuntos criminais. Xerife, se faz favor." O xerife limpou a garganta, dando um passo à frente. Ele não olharia nos olhos de Colton. "Colton Sterling, eu tenho um mandado aqui para sua prisão." "Com que acusação?" Colton exigiu. "Sequestro", o xerife murmurou, segurando um papel. "E transporte interestadual de uma refém. O Sr. Rock aqui apresentou uma declaração juramentada de que você sequestrou sua esposa, Abigail Rohr, de sua casa e a forçou através de fronteiras estaduais contra a vontade dela." "Isso é uma mentira!" Abigail gritou, sua voz rachando de fúria. "Eu fugi. Eu o implorei para me levar." Rohr olhou para ela com um aceno de cabeça condescendente e piedoso. "Minha pobre e doce Abigail, a síndrome de Estocolmo se aprofundou, não é? Não se preocupe, meu amor. Nós temos médicos em St. Louis que se especializam em desprogramar mulheres histéricas que foram confundidas por selvagens." Ele se virou para o xerife. "Prenda o homem. Se ele resistir, atire nele e prenda minha esposa."
Eu tenho um carro particular esperando na estação para levá-la a um sanatório onde ela pode se recuperar. 2 deputados deram um passo à frente, engatilhando os slides de suas espingardas. Colton olhou para os canos nivelados em seu peito. Ele calculou as chances. Ele poderia sacar, talvez matar Rock, mas os deputados o cortariam ao meio antes que ele desse um segundo tiro. E então Abigail seria arrastada de volta para o inferno do qual ela havia escapado. Não faça isso, Colt. A voz de Dutch soou. Colton olhou para sua direita. Seus homens, 20 cowboys endurecidos e cansados de trilha que haviam cavalgado através de dinamite e fogo, estavam alinhando as passarelas. Eles não tinham suas armas sacadas, mas suas mãos estavam pairando. Eles estavam esperando pelo sinal. Seria um banho de sangue, um massacre nas ruas de Casper. Colleton, Abigail sussurrou. Sua voz estava estranhamente calma. Ele olhou para ela. Ela não estava olhando para ele. Ela estava encarando Roe. O medo que a havia definido por tanto tempo havia sumido, incinerado pela pura injustiça do momento. Ele não vai ganhar, ela disse. Não desta vez. Colton se moveu para ficar na frente dela, mas ela foi mais rápida. Ela avançou, fechando a lacuna entre ela e Roe antes que os deputados pudessem reagir. Roe, esperando que ela viesse a ele em lágrimas ou submissão, abriu os braços com um sorriso de escárnio triunfante. Aí está uma boa garota. Abigail não o abraçou. Ela se moveu com a violência de uma víbora atacando. Sua mão esquerda avançou, agarrando Rock por sua gravata de seda e puxando-o para a frente, desequilibrando-o. No mesmo momento, sua mão direita sacou seu pesado revólver Colt. Ela não o mirou. Ela enfiou o cano de aço frio com força sob seu queixo, forçando sua cabeça para trás. Não se mexa. Ela guinchou, o som rugindo e aterrorizante. A rua congelou. Os deputados hesitaram, suas espingardas vacilando. Eles não podiam atirar sem atingir o magnata. Abigail Rock engasgou, seus olhos esbugalhados enquanto ele encarava o comprimento da arma. Você perdeu a cabeça? Abaixe-a. Eu encontrei minha mente. Jebediah, ela sibilou, pressionando a arma mais forte em sua carne. Eu a encontrei na chuva. Eu a encontrei na lama. Eu a encontrei quando percebi que um homem que te ama não te trata como um ativo em um balanço patrimonial. Ela olhou para o xerife, seus olhos em chamas com uma intensidade selvagem que fez o homem da lei dar um passo para trás. Xerife, ela gritou. Você quer prender um sequestrador? Prenda-o. Ele contratou homens para dinamitar um rebanho de gado. Ele tentou matar 20 homens no Passo do Diabo. Eu estava lá. Eu vi. Ela está delirante. Rock gaguejou, suor escorrendo pelo seu rosto. Xerife, atire nela. Não, não atire. Faça algo. Xerife. A voz de Colton cortou a tensão profunda e autoritária. Ele se levantou ao lado de Abigail, sua própria mão repousando em sua arma, protegendo suas costas. Você é um homem da lei. Olhe para ela. Isso parece uma mulher que foi sequestrada. Ou isso parece uma mulher defendendo sua vida? Colton gesticulou para as passarelas. Eu tenho 20 testemunhas que testificarão que os homens de Roe nos emboscaram. Nós temos os corpos de seus mercenários no cânion para provar isso. Se você me prender, você está protegendo um homem que ordenou o assassinato em massa. E meus meninos, bem, eles podem ter problemas com isso. O xerife olhou ao redor. Ele viu os 20 cowboys de rosto sombrio e prontos para morrer por seu chefe. Ele viu a multidão reunida de pessoas da cidade murmurando em apoio ao fazendeiro. E ele olhou para Rock, um tirano suado e aterrorizado com uma arma sob o queixo. A dinâmica de poder mudou. O dinheiro que Roy havia pago não parecia suficiente para cobrir uma guerra. Senhor Rock, o xerife disse lentamente, abaixando sua mão de sua arma. Parece que isso é uma disputa doméstica.
E eu não interfiro em disputas domésticas. O quê? Rohr guinchou. Eu te paguei. Você pagou por segurança. O xerife interrompeu. Não por uma missão suicida. Deputados, desarmem! As espingardas abaixaram. Abigail não abaixou sua arma. Ela encarou os olhos de Rohr, vendo o vazio patético por trás deles. Por anos, este homem havia sido seu pesadelo. Agora ele era apenas um homem em um terno sujo, tremendo de medo. Eu não sou mais sua esposa, Jebediah. Ela sussurrou. Eu sou Abigail Sterling, e se você alguma vez se aproximar de mim, ou de meu marido, ou de nosso rancho novamente, eu não hesitarei. Ela o empurrou para trás. Rock tropeçou seus pés, escorregando no esterco de cavalo e na lama da rua. Ele caiu com força, aterrissando de costas, seu terno caro arruinado. Risadas ecoaram pela multidão. Rohr se levantou rapidamente, vermelho de rosto e humilhado. Ele procurou seus aliados, mas o xerife havia lhe dado as costas. Ele olhou para Abigail, mas ela estava de pé, arma na mão, ancorada pelo homem que ela amava. Você vai se arrepender disso, Rohr gritou, recuando. Eu vou te arruinar. Você já tentou, Colton gritou, e você perdeu. Volte para St. Louis Rock antes que o vento mude. Jebediah Rose se virou e correu. Ele correu em direção à estação de trem, despindo-se de sua dignidade a cada passo. Abigail o observou ir até que ele desapareceu na esquina. Só então sua mão começou a tremer. Ela embanhou a arma e se virou para Colton. Ele não disse uma palavra. Ele apenas a puxou para seus braços, segurando-a tão apertado que era difícil respirar. Ela enterrou o rosto em seu peito, soluçando não de tristeza, mas da avassaladora liberação de uma vida inteira de medo. Acabou. Colton sussurrou em seu cabelo. Vamos para casa. 6 meses depois, o Sterling Bars não era apenas um rancho, era uma lenda. E o casamento de Colton Sterling com Abigail Miller foi o evento da década. Eles não se casaram em uma igreja, mas no vale aberto sob o grande céu. Abigail não usou seda. Ela usou renda branca com sua Winchester encostada no altar. Dizem que o rei de Montana finalmente encontrou sua rainha. Não uma mulher que queria seu dinheiro, mas uma mulher que estava disposta a morrer para salvá-lo. E juntos eles construíram uma dinastia que nenhuma tempestade, nenhum bandido e nenhum magnata jamais poderia derrubar. Se você gostou desta história de justiça, romance e karma do Velho Oeste, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com um amigo que ama um bom drama e inscreva-se para mais histórias como esta toda semana. O que você teria feito nos sapatos de Abigail? Deixe-me saber nos comentários.